como essa é muito grande realmente. Então, vou ler para vocês e vamos ver os detalhes e vocês vão tirando aí suas próprias conclusões. Uma coisa que eu vou querer dizer, mas eu vou dizer no final, depois da reportagem, que é muito séria, tanto para o lado do Tiririca, quanto para o lado da funcionária, envolvidos nessa história. E foi ela, claro, quem fez a denúncia, envolve até filhos do Tiririca, me parece que uma filha do Tiririca foi a única que a defendeu, então aí não se sabe se o filho ou filha também vai ter que depor, não é? E se isso for verdade, vai depor contra o próprio pai? E se isso for verdade, vai mentir para defender o pai? Olha, é uma situação, gente, que puxa a vida, né? Quem passa a vida aí fazendo humor, fazendo graça, levando alegria para o público, não gosta do Tiririca como político, mas está eleito, legitimamente eleito, está lá, isso tem que ser respeitado. Mas acho completamente, ineficiente, mas como artista não, ele sempre foi extremamente talentoso e tanto que ele conquistou aí o carinho do Brasil inteiro e agora se vê com essa acusação tão pesada. Então, olha, vamos lá para os detalhes da reportagem, vocês prestem bem atenção, hein? Prestem bem atenção, que é o seguinte: o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca, é acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária. Nome da funcionária: Maria Lúcia Gonçalves Freitas de Lima, de 41 anos, entrou com uma reclamação trabalhista e registrou ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia de Brasília. O político, ele nega, alegando que está sendo vítima de extorsão. Ela o acusa de assédio sexual, ele acusa a ex-funcionária de extorsão. Como o parlamentar dispõe de foro privilegiado, o processo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal em 20 de junho e distribuído 8 dias depois ao ministro Celso de Mello, que retirou o sigilo dos autos. Então, todo mundo tem acesso. O deputado e a sua mulher, Anana da Silva Magalhães, contestaram a ação trabalhista e também apresentaram uma queixa policial contra a doméstica. Eles negam o crime e alegam que Maria Lúcia quer levar vantagem econômica indevida a partir de fatos inverídicos. Ela teria tentado extorquir dinheiro de Tiririca e Nana. Caso não lhe entregassem a quantia de R$100 mil na rescisão do contrato, a ex-funcionária teria prometido prejudicar os ex-patrões. Segundo o Tiririca e a mulher dele, a doméstica foi demitida por consumir bebida alcoólica no expediente e todos os débitos trabalhistas foram quitados. Olha aqui. Filha do casal teria defendido a doméstica. Isso é um subtítulo que antecede a descrição que vem aí do que a doméstica fala, né, de como ela narra a história do que teria sido esse assédio sexual do Tiririca, que 2 vezes quase foi às vias de fato, tá? Então presta atenção. Maria Lúcia foi contratada em 1º de março de 2016 para cuidar da filha do casal e foi demitida sem justa causa, com aviso prévio indenizado em 29 de junho, de acordo com os autos. Em depoimento à polícia, no último dia 20 de junho, a doméstica contou que se juntou à família de Tiririca em 2 viagens de maio daquele ano, ou seja, do ano passado. No dia 24, eles foram a São Paulo, onde Tiririca seria entrevistado no programa do Jô, da Rede Globo, no dia seguinte. Ainda de acordo com a declaração da ex-funcionária, ao voltar do estúdio para o seu apartamento na capital paulista, por volta das 11 da noite, o deputado exalava odor etílico, ou seja, estava bêbado, cheirava álcool, isso segundo o depoimento dela, e reclamou do quão comprido era o nome da empregada. Em seguida, ainda segundo o relato da doméstica, Tiririca a agarrou pelo braço, jogou-a no sofá e segurou com força por trás e pela cintura. Aí vem toda uma descrição de cunho sexual que a gente não vai poder ler aqui nesse horário, tá? Mas ela dá detalhes e detalhes. Aí o que acontece? Olha, o deputado teria, inclusive, a doméstica começou a ficar com medo, depois conseguiu se soltar, aí daqui já dá para ler, depois conseguiu se soltar e ficou atrás do sofá até
que o parlamentar teria corrido atrás dela com as calças nos joelhos. A cena, segundo Maria Lúcia, foi presenciada pela mulher do Tiririca, por assessores do político e pela filha de 8 anos do casal, a única que a teria defendido enquanto os outros riam. A menina teria empurrado o pai, que teria caído no chão e sido levado para a cama embriagado. Como não havia cama para todos no apartamento de São Paulo, a doméstica foi obrigada a dormir no chão, em um edredom. No dia 26, a família seguiu para um sítio do Tiririca, em Fortaleza, no Ceará. Lá, os excessos de cunho sexual não teriam parado. Em festas organizadas pela família, Tiririca teria repetido os comentários sexuais toda vez que via a funcionária e teria passado a mão nos cabelos e nas nádegas dela, sem consentimento, e teria dito: se experimentar, vai gostar. Em um passeio de lancha, Tiririca teria ainda mergulhado na água com o celular de Maria Lúcia, que guardava um vídeo no qual ele falava besteiras para ela. Mais tarde, teria chantageado a mulher com a garantia do emprego para ter relações sexuais com ela. Ainda em Fortaleza, a patroa teria procurado a doméstica e defendido que o marido agia daquela forma por gostar da funcionária. A autora da queixa relatou à polícia que se sentia ofendida e menos valorizada que um cachorro. Ela negou no depoimento que tivesse cobrado R$100 mil do casal. Na ação policial, Nana solicitou providências das autoridades contra a doméstica, com receio de que as acusações infundadas prejudicassem a imagem dela e do marido. O advogado do casal argumenta na contestação da queixa que Maria Lúcia tenta usar o estereótipo do personagem de Tiririca para lhe atribuir os mesmos comportamentos, às vezes chulos, em sua vida pessoal e privada. Não se pode conceber um preconceito em relação à atividade artística. No palco, o segundo reclamado interpreta um palhaço com linguajar coloquial e, por vezes, com vocabulário chulo. Isso não significa que o segundo reclamado traga para sua vida pessoal o comportamento do personagem que interpreta, escreveu o advogado Fernando de Carvalho Albuquerque. Ao receber o processo, o ministro Celso de Mello ordenou que a etiqueta dos autos fosse mudada de crime contra o patrimônio e extorsão para crime contra a liberdade sexual. Ele argumentou que a acusação contra a doméstica deveria ocorrer em primeiro grau, já que ela não dispõe de foro privilegiado. O ministro vai analisar a queixa contra o deputado federal. O jornal O Globo ainda não conseguiu contato com o gabinete e a assessoria de Tiririca, segundo também relato do jornal Extra Online. Essa é na íntegra, com todos os detalhes, não é? O caso de acusação de assédio sexual para cima do Tiririca, né? Do artista Tiririca, do deputado federal, o Everardo, e a situação realmente, como eu disse para vocês, é muito complicada. Isso porque tem trechos aqui que eu não pude ler em função do horário, porque realmente eles são de cunho totalmente sexual. São 3 acusações que ela faz, ela narra 3 episódios, não é? O do apartamento em São Paulo, do sítio em Fortaleza e o da lancha, a história no mar, que ele pulou com o celular dela na mão, porque já existia ali um vídeo em que ela poderia provar as besteiras, entre aspas, segundo ela diz, que ele vinha falando para ela. Então, a situação, além de delicada, ela é muito polêmica, porque o público do Tiririca não conhece o Tiririca há 30 anos, nunca ouviu falar desse tipo de coisa, ele nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo e ele tem uma imagem de super do bem. Para nós que conhecemos o Tiririca, que acompanhamos a carreira dele, também é muito complicado. Você fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mas a gente já passou pela história do Zé Maier. E, aliás, o argumento do advogado é muito parecido, porque a primeira explicação do Zé Maier com a história da Suzy Tonani, lá da Su Tonani, do assédio sexual, confundindo o personagem que ele fazia na novela com o que ele era na vida real. E aqui o advogado Tiririca, infelizmente, apela para a mesma coisa.
coisa, dizendo que a empregada doméstica está confundindo o Tiririca com o Zé Everardo, né? Que realmente o artista, o personagem, não tem nada a ver com o artista, com o político, com o pai de família. É o mesmíssimo argumento. Os outros é que confundem personagem e artista. É isso aí. Agora, duas coisas que eu acho importante falar. A gente não pode dizer que sim, nem que não em relação ao Tiririca. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não em relação à funcionária. E é importante realmente que haja uma justiça em relação ao Tiririca e em relação à empregada doméstica. Que ele não seja, né, protegido e nem perseguido por ser famoso. E que ela não seja protegida e nem perseguida por ser uma empregada doméstica. A justiça tem que ser justa. Não pode ter dois pesos e duas medidas, ainda mais que ele tem foro privilegiado e ela não tem, né? Ela vai ser julgada em primeira instância. A gente sabe, e não estou dizendo que é isso que vai acontecer, não estou dizendo nem se a história é verdadeira ou realmente é uma extorsão, né? Mas a corda arrebenta para o lado mais fraco. O lado mais fraco, no caso, é a mulher e o lado mais fraco, no caso, é a empregada doméstica. Então, as pessoas já ficam receosas que porque é um político, porque é um artista, porque é uma pessoa famosa, ele, em se tratando de ter realmente feito tudo isso, acabe livrando a cara, porque no nosso país, infelizmente, né, mais do que a gente está presenciando aí, está tudo acabando em pizza, né? E que ele fique livre dessa história e ela realmente acabe perdendo uma causa que seria justa no caso de realmente o assédio sexual existir, porque ela é o lado mais fraco da história. Mas também uma mulher, né, e de qualquer profissão que seja, pode realmente resolver extorquir uma outra pessoa, justamente por ser conhecido, por ser poderoso, aquela história, ou me dá o que eu quero, eu vou prejudicar você, a sua carreira, o seu nome, a sua imagem. As duas possibilidades são muito reais, por isso que é muito importante que tudo isso seja analisado com todos os detalhes, por isso que é muito importante que o conjunto de indícios leve realmente a um único caminho, não é? Seja do Tiririca, seja o dela, ou haja algum tipo de prova em relação a um ou em relação ao outro. O que a gente viu agora foi apenas um frágil argumento de um advogado e 3 descrições muito pesadas e muito detalhadas da empregada doméstica, da funcionária por muito pouco tempo do Tiririca. Então, é cedo demais para tirar qualquer conclusão, para emitir qualquer opinião formada em relação a isso, porque falta ainda a apuração, não é? No caso do Vitor, a gente foi acompanhando, os fatos foram acontecendo, foram rolando, resultados de perícia, resultados de exames médicos, não é? Essa coisa toda de corpo de delito, tudo isso foi sendo feito até que se chegou a uma conclusão e agora essa parte aí só falta ser julgada, apreciada e julgada. No caso do Tiririca, nada ainda, a não ser a denúncia, só que o ministro Celso de Mello retirou o sigilo dos autos, então todo mundo vai ter acesso, vai poder acompanhar o desdobramento dessa história passo a passo, viu? É uma pena, não é? Mas assim, como a gente falou, tem mulher no meio, tem filha no meio de apenas 8 anos que poderia ou teria presenciado uma cena realmente nada recomendável, enfim, tem muitos agentes complicadores, vamos usar uma linguagem mais policial, infelizmente, nessa história. A gente fica chocado, perplexo e fala, meu Deus do céu, outra denúncia de assédio sexual, importante que as denúncias sejam feitas, claro, né? Mas a gente fica chocado que são pessoas que a gente conhece e que você acha, nem passa pela cabeça que um dia possa estar envolvido nesse tipo de coisa, ou por uma denúncia falsa ou não, o que seria muito pior. No nosso caso, em relação ao Tiririca, esse que está na primeira página dos jornais, que está citado em páginas policiais, não é o Tiririca que a gente conhece. Eu não estou falando do artista, a gente está falando do homem, da pessoa, do ser humano, né? Nada
pode levar ou nos levaria até hoje a esse tipo realmente de achar que pode sim, ele é mulherengo mesmo, ele canta todo mundo, faz isso, de jeito nenhum. Nunca foi a cara do Tiririca. O fato de estar alcoolizado pode ter contribuído? Pode, mas a gente também não pode afirmar, eu volto a repetir, absolutamente nada. Por enquanto, é só o choque e as primeiras impressões. Que não o sacrifique por ser famoso e que não sejam injustos com ela por ser mais humilde, por não ter foro privilegiado, por não ser famosa, ser apenas uma mulher que pode realmente ter sofrido um assédio sexual. E a gente sabe que as empregadas domésticas passam mesmo por isso, que durante muito tempo fazia parte até da triste rotina de uma empregada dentro de uma casa ter que manter o emprego fugindo do patrão a cada momento, em que eles ficassem a sós. Então, a gente já viu isso até em novela. Esse hábito, essa coisa deplorável foi incorporada até as novelas, de tão, infelizmente, corriqueira que era. Parece que hoje é menos, mas existe e continua existindo, A gente sabe desse tipo de coisa. Enfim, tá aí, li tudo para vocês, comecem a pensar, tirem suas conclusões, quem sabe logo o Tiririca possa falar, que ele não espere realmente, que ele venha logo, dê o lado dele dessa história e que a gente possa ter mais elementos para tentar entender o que de fato aconteceu. É assédio sexual ou é extorsão? Eis a questão, tá certo? Tiago Rocha, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo boa tarde bom? para todo mundo de casa. Boa tarde, tudo Sônia. Em paz, querida. Boa tarde, boa tarde. Ai, que caso pesado esse, hein? Pois é, né? Eu acredito na seguinte, ontem quando eu li também, me chamou a atenção, justamente pelo próprio Tiririca nunca ter sido envolvido em nenhuma polêmica como essa. Nada. E é um artista que já está aí há 20 anos, no mercado. Mais 30 anos. E talvez... Passa rápido, né? Passa rápido. E é um cara, assim, que artisticamente eu gosto bastante. Ele é muito talentoso. Porém, eu acredito que às vezes quando você, de repente, se excede um pouco, principalmente na bebida, e que você cria algum tipo de intimidade com as pessoas dentro da sua casa, às vezes é comum você brincar, falar assim, tipo, a pessoa tá passando, você fala assim, tá gostosa hoje, hein? Onde você vai e tal, não sei o que. Talvez possa ser isso também. Porém, eu acredito piamente nisso. Eu não quero acreditar que ele tenha usado ou pensado em assediar ela moralmente ou sexualmente, seja lá o que for. Até porque não combina com esse tipo de perfil. Sônia, eu acredito na polícia, acredito, claro que todas as corporações, existe gente que vale a pena, gente que não vale a pena. Na polícia, graças a Deus, é uma das instituições que a gente pode falar que existe ainda mais gente bacana do que gente que não vale a pena. É um caso que precisa ser, de fato, investigado. A Polícia Civil, que sempre faz esse tipo de coisa, que tem os investigadores, eu creio que vai em cima, vai começar a procurar, de fato, o que está acontecendo e, se for, é uma infelicidade tão grande quanto a do Zé Maia. Ah, sim. Se é. O peso é o mesmo, o assédio é o mesmo. Se for do Zé Maier, se for do Tiririca, se for seu que está nos assistindo. Tudo é da esquina. A lei é para todo mundo e precisa ser cumprida com maestria. Se de fato o Tiririca errou, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Se o Tiririca não errou, que a outra parte que o acusou pague pelo crime que cometeu. Porque uma informação falsa também é crime. É crime, claro. Então as pessoas precisam entender de fato que não basta só bradar e bater no peito que, olha, eu vou procurar a polícia, vou fazer um boletim de ocorrência e tá tudo certo, eu ganhei essa história. Não. Boletim de ocorrência não significa ir para o tribunal. O boletim de ocorrência você só está relatando ao seu modo o que de fato aconteceu, porque as versões podem ser totalmente diferentes. Então, precisa... No caso do Zé Maia, nem boletim de ocorrência foi teve, feito, né? Você lembra? Que aí ficou naquela história, enfim. Então, a apuração é necessária. Por enquanto, o que tem, eu acho, é muito raso
para se tomar partido ou se falar algo. Mais ou menos raso. As descrições, elas são muito detalhadas, não é? E os especialistas, inclusive até o Jorge Lordello, costuma dizer que os mentirosos, eles se perdem nos detalhes. E nesse caso, ela não se perdeu em detalhe nenhum, mas pode ser aquele tipo de pessoa extremamente fria, calculista, que vai fazer, que bolou uma história com todos os detalhes. Eu não vi. Os detalhes, assim, o que ela narra, né? Eu não sei se uma pessoa, olha gente, pelo amor de Deus, são só suposições, teria coragem de colocar uma menina de 8 anos no meio dessa história, teria coragem de colocar a própria mulher do Tiririca no meio dessa história. Mas a gente também conhece o Tiririca e a Nana, né? Acompanhou até o casamento deles recentemente pela televisão, vem acompanhando eles juntos há mais de 20 anos, sabe que o Tiririca é super apaixonado pela mulher dele, então na vida dele não caberia esse tipo de coisa. Será que é efeito só do álcool? E a gente vai ficar girando em círculos até que realmente a coisa seja esclarecida. Lembrando que o caso do Vitor teve boletim de ocorrência, mas foi uma coisa tumultuada, foi uma coisa que não se chegou a uma conclusão se realmente ela estava extremamente descontrolada, se estava descontrolada e com sede de vingança, né? Porque disse uma coisa e depois o exame, o laudo do Instituto Médico Legal mostrou outra, não havia lesão. Então é difícil demais, gente, difícil demais. Isso que o Felipe está falando, que o Thiago também, que a gente começou dizendo, ainda não dá para ter uma opinião formada. Isso. Né? A gente está muito longe ainda do esclarecimento dos fatos. O que eu volto a dizer, só o que impressiona é a narração dela. O lado dela, a narração é muito forte. Do lado dele, ele e a mulher apenas negam, falam em extorsão e o advogado diz que a empregada doméstica confunde artista com personagem. E a gente já viu esse filme, né? Não é muito fraco isso. Isso é muito frágil. Sônia, é muito frágil. Nessa hora, desculpa, eu tenho que dar razão para outra parte, porque, senhor advogado, quando você trabalha na casa de alguém, você não trabalha na casa da celebridade X. Você trabalha para aquela pessoa, até porque o que ela física, faz, né? Exatamente. Até porque o que ela faz, ela não cuida, ela não é assessora, não leva bolsa, ela não tem atividade. Sim. Ela acompanha o casal X aonde quer que ele esteja. Pode ser em Fortaleza, pode ser em São Paulo, pode ser na lancha. Não tem problema, porque ela presta serviços, ela é uma empregada, ela é uma secretária. Olha, nós temos, porque a primeira narração da Maria Lúcia, não é? Diz que o assédio aconteceu numa viagem, logo depois que ela foi contratada, numa viagem aqui para São Paulo, quando ele ia participar da gravação do programa do Jô Soares. Foi recente. É recente. Tudo isso é 2016, entendeu? Ela ficou poucos meses empregada, na verdade. E foi nesse dia, e a gente tem o vídeo, e todo mundo questionou muito o Tiririca, achou que ele estava estranho durante a entrevista, que parecia que ele tinha tomado, de fato, umas e outras. Vamos ver o vídeo para ver se a gente ainda tem, praticamente um ano depois, a mesma impressão. Vamos lá. Bom, gente, eu conversei... Já acabou, Jô! Já acabou. Ai, pelo amor de Deus, eu não quero sair, não. Eu não quero. Eu já tomei bem umas 5 doses. Eu não quero, Jô, eu não quero. Mas é que tem mais gente? esperando. Tem. E já te dei mais tempo até do que te deram lá na hora da votação. Eu conversei com um deputado federal. Eu te amo pra caramba, eu te acompanho pra caramba. Eu também te acompanho. Tu é mentira, muito. Te acompanho, mas assim... João, mentira, João. Eu te juro que te acompanho mesmo. João, gostei de você ter raspado o bigode. É bom falar isso aí. Você fala M? Ó, a gente sabe o que você fez. Tá aí, né, gente? Ele tava meio alterado. Tava loucaço. Sabe por quê? Ele falou 5 doses, né? Então, foi nesse estado que ela disse que ele chegou ao apartamento e onde tudo começou. Ele correr atrás dela, segurar forte, derrubar no sofá, essa coisa toda.
O traquejo de qualquer comunicador com outra pessoa que tenha na mesa ou que você está participando de um talk show é totalmente diferente desse. Porque a pessoa pergunta, você responde e você permite, claro, que o Jô Soares, que é o dono do programa, fale. Naquele momento, ele estava puxando a atenção só para ele, o Jô precisava encerrar, porque às vezes o diretor fala para a gente no ponto, onde quer que a gente... É nesse horário que tem que encerrar, acaba. E parece que ele não estava aceitando muito bem isso. Quem é de televisão sabe que falou para acabar, tem que acabar. E ele estava reticente, falando palavrões. Então assim, alguns momentos até com o olho fechado, quando ia ao encontro do Jô Soares. Não, eu não acho nem que ele estava reticente, eu acho que ele estava de fogo mesmo. Olha lá. Parece, parece. Ele mesmo isso foi falou. Muito comentado na época. A gente também comentou aqui no nosso programa. Esse detalhe bate, né, com aquilo que ela falou. Não é prova nenhuma, nem indício nenhum. A gente só está falando da primeira narração dela no depoimento para a polícia. Ela cita que ele chegou, depois do programa do Jô, de volta ao apartamento, num estado etílico, com odor etílico, ela fala, né, na linguagem policial. Ou seja, que ele estaria bêbado, que ele teria bebido muito. E bate com a impressão que todo mundo teve naquela época, que ele estava de caco cheio mesmo, né? Não, mas ele mesmo disse, eu tomei 5 doses. Ele falou agora, ele acabou de falar. Ele fala que tomou 5 doses? Ele fala. Ele fala bem no comecinho, quando começa, não sei se dá pra Põe repetir. pra gente ver se ele fala. fala 5 doses. Bom, gente, eu conversei. Já acabou, Jô! Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, eu não quero sair, não. Não, Eu não quero. Quer ver? Eu já tomei bem umas 5 Você doses, já- eu não quero, Perfeito, Jô. Felipe. Foi isso mesmo, Felipe. Tá ligado? Perfeito. Pra mim passou batido batido também. É isso mesmo. Aí ele falou que tinha tomado pelo menos 5 doses, né? Do que a gente não sabe, mas Que água dose foi essa? normalmente, De leite que não água foi, essa, né? E assim, Sônia, na verdade, o que eu acredito também muito é que a Maria Lúcia realmente tomou, eu acho que a atitude correta de ir realmente, sendo verdade ou não, isso a justiça vai apurar melhor os casos, tanto se ele é culpado como ele é inocente, porque eu acredito que tenha que verdadeiramente, tem mesmo que vir a público e colocar esse tipo de história, porque você imagina se todo mundo se calar. Né? Então cabe realmente a Maria Lúcia realmente procurar as autoridades. Ela foi realmente, ela colocou, ela se sentiu incomodada. É o direito do cidadão, é o direito do público de ir e vir, é o direito que você tem realmente de se defender. Então eu acho que todos que passarem por esse tipo, principalmente as mulheres, que é o alvo mais fácil dessa história, devem sim procurar como se defender, procurar as autoridades, ir atrás, fuçar, enfim, buscar e colocar essas pessoas devidamente no seu lugar, que é, obviamente, na cadeia, né? Agora, cabe à justiça. Lógico, o papel de investigar é da polícia, né? De condenar ou absolver é da justiça. Então a gente tem que aguardar de verdade, viu, gente? Então tá aí. Vamos ver, é difícil, Mas que né? ele tava Muito de fogo, difícil. tava. Ali no jogo, Tava. realmente, é o único ponto que bate, né, com o depoimento é esse, que todo mundo linkou uma coisa com a outra de verdade, viu? Que seja feita a justiça, né? Ninguém está acima da lei, ninguém. Quer dizer, na prática a gente está vendo outras coisas, infelizmente, mas ninguém está acima da lei de jeito nenhum. É que a gente E quando a gente fala de assédio, dessas coisas todas, felizmente muitos famosos estão tomando coragem e revelando também que já passaram por traumas. Madonna já falou sobre isso, Xuxa recentemente falou sobre isso, e isso é importante para conscientizar, porque muitas vezes se interpreta como uma besteira e, na verdade, quem sofre para a vida toda, né, Sônia? Exatamente, viu, gente? Bom, já vamos girar nossa roda, tem mais um assunto polêmico aí, mas aqui não vamos aqui. Olha, eu não sabia disso não, daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas outra coisa que está aí dividindo opiniões, a minha não está dividindo não, eu avisei, eu sempre soube, né, que aquela pessoa era realmente uma casca, vamos dizer assim. Se Não for tô de quem, querendo, se for de quem eu estou imaginando...
um casal de reality show que terminou separado, mas que se merecia, na verdade, porque ele também andou dando declarações absurdas, não é? Claro que a gente está falando do doutor Marcos Harter, que chamou de retardadas as atrizes da Rede Globo de televisão, que endossaram a campanha Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que foi justamente motivada pelo assédio sexual do José Maier em cima da figurinista da Rede Globo de televisão. E como ele estava também, né, envolvido em histórias de assédio e esse lance ainda corre na justiça, ele é um revoltado com isso. E esse áudio chegou à imprensa, foi enviado para todo mundo, para os jornalistas, para as redações, para os sites, ele num momento de uma declaração muito infeliz realmente. E ela com o vídeo, né, chamando todo mundo como se fosse xingamento de pobre. A Emily, pobrezinha da Emily, né, gente? O pessoal volta tudo errado, mas depois a realidade vai mostrando de quem se trata de verdade. Passado o reality show, aí é que fica essa história. Então, lá num camarote, e se eu não me engano aconteceu em Goiânia, o Thiago vai contar para vocês, né? Uma fã chama, ela tá na área VIP, e ela, ó, eu sou rica, eu sou rica. E aí ela chama a menina de pobre. Eu sou rica, sou pobre. A menina lá embaixo, ela lá em cima, olha como é simbólico, né? Porque ela se sente mesmo mais acima que as outras pessoas. Ela tá na VIP. A outra é apenas uma fã. E ela, eu sou rica, sou pobre. Né? Idiotice. Ela já emitiu comunicado, já disse que não é nada disso, já falou que a menina tava lá embaixo xingando, né? Ofendendo, e que jogou um copo d'água nela. Nunca vi, né? Jogar um copo daqui de baixo lá em cima. Nossa. Se tiver fechado, você ainda pode achar. Mas pelo jeito, ela falou que não estava, não. Enfim, mas se fosse história, verdade, mesmo, é isso que eu ia falar, mesmo se fosse verdade. Eu já falei, gente, essa história de ficar humilhando as pessoas, e mesmo porque quem paga aluguel não é rico, gente. Quem paga aluguel, e ela paga, né? Mas ela se sente rica porque ela paga 11 mil reais de aluguel num flat, num hotel lá no Rio de Janeiro, né? Que burra, porque ela ganhou 1 milhão de reais. Acho que em cima disso ainda tem desconto. E ela acha que ela vai poder viver vida de dondoca a vida inteira com esse dinheiro. E não é. A realidade é outra. Ela também tem uma origem como a de todos os brasileiros, praticamente, que é uma origem humilde, né? É pobre, é remediado, como a avó da gente costumava falar. Essas coisas, não passa disso. E qual é a vergonha? Por que você precisa humilhar a pessoa dependendo se ela tem dinheiro ou não? A menina, né, acusada pela Emily de que estava xingando, estava ofendendo, ela não tem sangue de barata, por isso que ela respondeu desse jeito, porque a menina só tinha colocado um trecho do vídeo na postagem. Ela colocou o vídeo desde o começo, e desde o começo você vê que não teve xingamento, não teve ofensa nenhuma, ela estava querendo um oi da bonitinha lá em cima, e viu o que ela obteve como resposta. E olha, são muitos aqueles que se julgam famosos e que maltratam aqueles que são os fãs, que são os admiradores e que, na verdade, são os incautos, são os ingênuos, que caem no conto do vigário dessas pessoas, entendeu? Ela já mostrava muito bem quem ela era desde o reality show, né? Que a gente fala, ó, reality é uma coisa, modifica a personalidade das pessoas. É verdade, é uma coisa que te altera emocionalmente, psicologicamente. Agora, tem pessoas que lá dentro são uma coisa e aqui fora são a mesma coisa. Também existem essas exceções, e para mim era a impressão que ela sempre deu, né? Tanto que ela era tão apaixonada pelo doutor que ela ferrou ele do mesmo jeito. Na polícia se declarou apaixonada, chorou quando ele foi eliminado, foi expulso, na verdade, e depois foi lá e ferrou o cara bonito, né? Não que realmente ele não merecesse a denúncia que foi feita, e foi feita pelo público ao Ministério Público, porque a coisa ali, nós falamos, estava realmente fora de controle. Ele estava extremamente agressivo e ele provocou hematomas na menina, seja quem for ela, né? E a gente vê que ela é isso aí, mas naquele momento ela estava sendo vítima realmente, mas isso também não fazia dela uma santa no reality, porque a posição dela era de uma pessoa realmente muito, muito polêmica. Enfim, não achava que fosse uma candidata legal, e você viu que o que ela fazia lá dentro, ela faz aqui fora, né? Na cabeça dela é dinheiro, é fama, só porque ela ganhou o reality ela é melhor que todo mundo, e ela humilha uma pobre de uma fã. Não gosto disso,
gosto, gente, não gosto de verdade. Micão, como você falou, né? Micão. Sabe por quê, Emily? Porque dinheiro não substitui educação. De ter posse é uma coisa, ser educado é outra totalmente diferente. E ter dinheiro ou ter ganho R$1,5 milhão não significa que você pode desmerecer as outras pessoas. Ah, chamar de pobre não é normal. Olha a forma que você está chamando, você está desmerecendo. Eu sou rica, você é pobre, como se você fosse uma coitada. Ô Emily, cuidado, todo ano tem Big Brother, subcelebridades surgem. Por que eu falo que você é subcelebridade? Porque você não fez absolutamente ainda nada para se tornar uma celebridade. E ela está esquecida. De alguma forma isso está servindo para trazê-la de volta para a mídia. E ao doutor também, com a história de chamar as atrizes da Globo de retardadas. Mas isso também não vai durar, daqui a pouco acaba. Porque nenhuma marca vai querer aliar o seu produto com essa prepotência que você tem. Até porque ela é rica, ela não precisa trabalhar. Ela acabou de falar. Ela não precisa que marca nenhuma chame ela para trabalhar. Ela não precisa de contrato com emissora, porque como ela mesma já disse, ela é rica. E quem é que vai contratar uma pessoa rica? Não há necessidade. Mas eu só fico vendo, quando coloquei esse vídeo no meu Instagram, eu recebi, evidentemente, 10% de críticas de tudo. Por quê? E as pessoas falando assim, não foi isso que ela quis dizer, não é desse jeito. Eu falo, gente, será que sou eu que sou muito burro? Ou será que vocês não conseguiram entender que ela está de forma jocosa acabando com uma outra pessoa? Aí você fala, Thiago, mas e daí? Ela não pode falar isso porque ela foi agredida antes? Ora, então se você tomar um soco no meio da rua, você revida esse soco? Ora, se alguém bater no seu carro, você pega seu carro e bate seu carro também? É assim? A lei é olho por olho, dente por dente? Porque eu estou achando que a gente de fato está no fim do mundo. Porque não existe uma pessoa consciente que fala assim, gente, deixa, se tem alguém me xingando, deixa essa pessoa ficar falando sozinha. Ela está lá em cima, né? Ela é rica, ela está na área VIP, fica lá. Eu não vou perder minha energia. Olhando para ela já baixo. Está com passaporte para o céu, né? Ela já está com passaporte. Com passaporte para o céu, é verdade. Não vou perder minha energia boa com gente que não vale a pena. Porque eu estou vendo que alguém está me agredindo, eu estou em cima do camarote, eu estou vendo ali que alguém está me xingando. Eu vou falar assim, que Deus te abençoe, está tudo muito certo, sabe por quê? É energia pesada que vem. Poderia ter acontecido isso. Olha, e não tem, Thiago, dinheiro que pague quando você nasce em berço. Quando você tem berço, você tem tudo. E quem é rico mesmo não sai gritando, sou rico. Quem é rico? Que eu conheço rico mesmo, mas muito. E assim, as pessoas são gentis, são educadas. Muitas nem demonstram que têm, porque aquilo lá é tão comum na vida delas que para elas pouco importa se tem ou não, entendeu? Então, agora, isso realmente é uma atitude pobre. Isso sim, de espírito, né? Sim, é uma atitude pobre de espírito. Porque pobre independe da onde. Porque ser pobre não quer dizer que você more ou na periferia. Porque a pobreza não está aliada ao que você tem, ao que você recebe, à quantidade de grana que você tem no teu bolso. A pobreza, ela está aliada ao caráter, à forma como você vive, da forma como você... O que você valoriza, o que você valoriza, né? Como você se coloca diante do outro na tua vida. Isso sim é pobreza. Olha aqui, vamos ver o vídeo, vamos lá. 0 conteúdo, né? E é tão idiota também, principalmente nesse vídeo, que ela deixa claro assim, ela já estava, se fosse uma pessoa de consciência, não, eu já estou aqui, entendeu? Se estão me xingando, se estão tirando um barato da minha cara, deixa, eles estão lá, eu estou aqui. Já que ela se acha a Emily do Big Brother. Ok, beleza, que pra mim não é absolutamente nada. Mas já que ela se acha, então ela que se colocasse no lugar dela lá,
Se eu dissesse assim, olha, eu tô pouco me lixando para o que estão dizendo, eu estou aqui na área VIP, entendeu? O resto é ralé, O resto é ralé, sabe? E deixa as coisas acontecerem. Mas você, quando você faz um negócio desse, você se iguala. Né? Você se coloca no mesmo papel, você se coloca no mesmo patamar que o outro. Aí realmente vem tudo por água abaixo. E essa menina realmente dispensa qualquer tipo de comentário. Ela fez o que ela fez durante o jogo, ela foi levando da forma que ela fez, que ela quis, trouxe o cara pro lado dela, até o momento que ela falou, chega de brincadeira, eu quero você pra fora porque eu quero ganhar o jogo. E ganhou, né? E agora tá aí vivendo essa vida que não leva a nada, na verdade, né? Então, olha, é triste, porque, como você falou, esse mundo dá voltas mesmo, esse dinheiro não é para sempre, mesmo porque ela não tem juízo, ela não está sabendo investir, ela não está sabendo aplicar, ela está gastando. E no Rio, ela tá gastando, 1,5 milhão é um apartamento de 2 dormitórios no Rio de Janeiro, qualquer bairro melhor no Rio de Janeiro, não tem nada demais. E você falou bem. Esse 1,5 milhão de reais, ele tem desconto. Você vai descontar aí mais ou menos 25, 27,5%. Ou seja, de 1,5 milhão vai sobrar 1,100, 1,200. É, assim, sabe, claro, né, ajuda a beça a vida, muda a vida de uma pessoa, mas não transforma essa pessoa financeiramente em rica. Exato. Né? Claro que distante não. disso, ainda mais nessa crise que a gente Você atravessa. pode conquistar algumas coisas, claro, né, Sônia? se livrar de dívida, arrumar a sua vida. Dá um jeitinho. Até planejar um futurinho, e aí quiçá só dá uma ajeitadinha, entendeu? Porque não dá também para fazer muita coisa. Agora, ela pagar 11 mil de aluguel, desculpa, é extremamente burra. Porque com metade desse dinheiro, ou menos ainda, ela pagava o financiamento de uma casa própria. Exatamente, é verdade mesmo, viu? Fazer o que ela vive de aparência, ela se sente melhor que toda a humanidade. Bom, vamos ver o áudio do Dr. Marcos Harter. Boa, eu tô doido para escutar esse áudio. Eu também não ouvi ainda. Tô Vamos doido. ver. Cara, a gente tem que tirar esse cara, porque num programa de reality show tá rolando casalzinho ali, rolou uma discussão, a gente não pode. As retardadas das atrizes começaram a fazer uma... Mexeu com uma, mexeu com todas. Sim, banda de idiota, banda de idiota. As retardadas das atrizes começaram a fazer uma... Mexeu com uma, mexeu com todas. Nossa, que isso aqui, É a gente? Emily. É a Emily que deve estar ligando para você. Ô, Sônia, tá muito claro aí. Não, tá muito claro Meio um equívoco, né? o que ele acha sobre a campanha, não é? Mexeu com uma, mexeu com todas, uma campanha digna, Séria. de peito, não é? Que peitou muita gente e Grande. o gente alvo foi grande. em um, mas parece uma tarrafa, né? Que Sim. começou, Ah, a outras pessoas começaram a falar, opa, peraí. Foi um momento de aumentar a conscientização, né, em relação a esse tipo de problema mesmo, de assédio sexual e assim, as vítimas são as mulheres mesmo, né? Marcos, preferencialmente são as mulheres. Que infelicidade você falar isso. Que infelicidade você, um cara que é esclarecido, que é médico, porque para fazer medicina são 8 anos, aí depois você vai se especializar. Você... Ou estuda a vida inteira, viu? Fê? Isso. E você vai mergulhar nos livros para saber absolutamente tudo e todos. Se fosse qualquer outra pessoa, falaria não, porque ele é ignorante, ele não tem. Mas de uma pessoa esclarecida como você, achar que as atrizes que encamparam essa campanha são idiotas, desculpa, Marcos. Reveja suas palavras e reveja também o seu pensamento. Olha, já vocês vão ouvir o áudio novamente. Uma das especialidades da medicina é psiquiatria, que estuda a mente humana, né? Pois é. Mas eu acho que ele deve ter faltado nessa aula e com certeza ele não assistiu. Agora alguém precisa realmente estudar a mente desse rapaz, porque ele, de médico, para ele dar um pulo para louco, falta pouco. Exatamente, é muito diferente, né? Conhecimento com evolução intelectual, emocional, da mente aberta, de entender de fato as coisas. E olha que 90 ou 99% da clientela dele é feminina, né? Isso aqui é triste. Ó, sabia que agora você pode fazer uma mini lipo em casa sem cirurgia? Com a cinta modeladora Adrenacorp, você consegue. Que guardava um vídeo no qual ele falava besteiras para ela. Mas
Mais tarde, teria chantageado a mulher com a garantia do emprego para ter relações sexuais com ela. Ainda em Fortaleza, a patroa teria procurado a doméstica e defendido que o marido agia daquela forma por gostar da funcionária. A autora da queixa relatou à polícia que se sentia ofendida e menos valorizada que um cachorro. Ela negou no depoimento que tivesse cobrado R$100 mil do casal. Na ação policial, Nana solicitou providências das autoridades contra a doméstica com receio de que as acusações infundadas prejudicassem a imagem dela e do marido. O advogado do casal argumenta na contestação da queixa que Maria Lúcia tenta usar o estereótipo do personagem de Tiririca para lhe atribuir os mesmos comportamentos, às vezes chulos, em sua vida pessoal e privada. Não se pode conceber um preconceito em relação à atividade artística. No palco, o segundo reclamado interpreta um palhaço com linguajar coloquial e, por vezes, com vocabulário chulo. Isso não significa que o segundo reclamado traga para sua vida pessoal o comportamento do personagem que interpreta, escreveu o advogado Fernando de Carvalho Albuquerque. Ao receber o processo, o ministro Celso de Mello ordenou que a etiqueta dos autos fosse mudada de crime contra o patrimônio e extorsão para crime contra a liberdade sexual. Ele argumentou que a acusação contra a doméstica deveria ocorrer em primeiro grau, já que ela não dispõe de foro privilegiado. O ministro vai analisar a queixa contra o deputado federal. O jornal O Globo ainda não conseguiu contato com o gabinete e a assessoria de Tiririca, segundo também relato do jornal Extra Online. Essa é na íntegra, com todos os detalhes, não é? O caso de acusação de assédio sexual para cima do Tiririca, né? Do artista Tiririca, do deputado federal, o Everardo, e a situação realmente, como eu disse para vocês, é muito complicada. Isso porque tem trechos aqui que eu não pude ler em função do horário, porque realmente eles são de cunho totalmente sexual. São 3 acusações que ela faz, ela narra 3 episódios, não é? O do apartamento em São Paulo, do sítio em Fortaleza e o da lancha, a história no mar, que ele pulou com o celular dela na mão, porque já existia ali um vídeo em que ela poderia provar as besteiras, entre aspas, segundo ela diz, que ele vinha falando para ela. Então, a situação, além de delicada, ela é muito polêmica, porque o público do Tiririca não conhece o Tiririca, a descrição que vem aí, do que a doméstica fala, né, de como ela narra a história do que teria sido esse assédio sexual do Tiririca, que 2 vezes quase foi às vias de fato, tá? Então, presta atenção. Maria Lúcia foi contratada em 1º de março de 2016 para cuidar da filha do casal e foi demitida sem justa causa, com aviso prévio indenizado em 29 de junho, de acordo com os autos. Em depoimento à polícia, no último dia 20 de junho, a doméstica contou que se juntou à família de Tiririca em 2 viagens de maio daquele ano, ou seja, do ano passado. No dia 24, eles foram a São Paulo, onde Tiririca seria entrevistado no programa do Jô, da Rede Globo, no dia seguinte. Ainda de acordo com a declaração da ex-funcionária, ao voltar do estúdio para o seu apartamento na capital paulista, por volta das 11 da noite, o deputado exalava odor etílico, ou seja, estava bêbado, cheirava álcool, isso segundo o depoimento dela, e reclamou do quão comprido era o nome da empregada. Em seguida, ainda segundo o relato da doméstica, Tiririca a agarrou pelo braço, jogou-a no sofá e segurou com força por trás e pela cintura. Aí vem toda uma descrição de cunho sexual que a gente não vai poder ler aqui nesse horário, tá? Mas ela dá detalhes e detalhes. Aí o que acontece? Olha, o deputado teria, inclusive, a doméstica começou a ficar com medo, depois conseguiu se soltar, aí daqui já dá para ler, depois conseguiu se soltar e ficou atrás do sofá, até que o parlamentar teria corrido atrás dela com as calças nos joelhos. A cena, segundo Maria Lúcia, foi presenciada pela mulher do Tiririca, por assessores do político e pela filha de 8 anos do casal, a única que a teria defendido enquanto os outros riam. A menina teria empurrado o pai,
que teria caído no chão e sido levado para a cama embriagado. Como não havia cama para todos no apartamento de São Paulo, a doméstica foi obrigada a dormir no chão, em um edredom. No dia 26, a família seguiu para um sítio do Tiririca, em Fortaleza, no Ceará. Lá, os excessos de cunho sexual não teriam parado. Em festas organizadas pela família, Tiririca teria repetido os comentários sexuais toda vez que via a funcionária e teria passado a mão nos cabelos e nas nádegas dela, sem consentimento, e teria dito: se experimentar, vai gostar. Em um passeio de lancha, Tiririca teria ainda mergulhado na água com o celular de Maria Lúcia. Por isso que é muito importante que o conjunto de indícios leve realmente a um único caminho, né, seja o do Tiririca, seja o dela, ou haja algum tipo de prova em relação a um ou em relação ao outro. O que a gente viu agora foi apenas um frágil argumento de um advogado e 3 descrições muito pesadas e muito detalhadas da empregada doméstica, da funcionária por muito pouco tempo do Tiririca. Então, é cedo demais para tirar qualquer conclusão, para emitir qualquer opinião formada em relação a isso, porque falta ainda a apuração. Não é? No caso do Vitor, a gente foi acompanhando, os fatos foram acontecendo, foram rolando, resultados de perícia, resultados de exames médicos, não é? Essa coisa toda de corpo de delito, tudo isso foi sendo feito até que se chegou a uma conclusão e agora essa parte aí só falta ser julgada, apreciada e julgada. No caso do Tiririca, nada ainda, a não ser a denúncia, só que o ministro Celso de Mello retirou o sigilo dos autos, então todo mundo vai ter acesso, vai poder acompanhar o desdobramento dessa história passo a passo, viu? É uma pena, não é? Mas assim, como a gente falou, tem mulher no meio, tem filha no meio de apenas 8 anos que poderia ou teria presenciado uma cena realmente nada recomendável. Enfim, tem muitos agentes complicadores, vamos usar uma linguagem mais policial, infelizmente, nessa história. A gente fica chocado, perplexo e fala: meu Deus do céu, outra denúncia de assédio sexual. Importante que as denúncias sejam feitas, claro, né? Mas a gente fica chocado que são pessoas que a gente conhece e que você acha, nem passa pela cabeça que um dia possa estar envolvido nesse tipo de coisa, ou por uma denúncia falsa ou não, o que seria muito pior. No nosso caso, em relação ao Tiririca, esse que está na primeira página dos jornais, que está citado em páginas policiais, não é o Tiririca que a gente conhece. Eu não estou falando do artista, a gente está falando do homem, da pessoa, do ser humano, né? Nada pode levar ou nos levaria até hoje a esse tipo realmente de achar que pode sim, ele é mulherengo mesmo, ele canta todo mundo, faz isso, de jeito nenhum. Nunca foi a cara do Tiririca. O fato de estar alcoolizado pode ter contribuído? Pode, mas a gente também não pode afirmar, eu volto a repetir, absolutamente nada. Por enquanto, é só o choque e as primeiras impressões. Que não o sacrifique por ser famoso e que não sejam injustos com ela por ser mais humilde, por não ter foro privilegiado, por não ser famosa, ser apenas uma como essa, é muito grande realmente. Então, vou ler para vocês e vamos ver os detalhes e vocês vão tirando aí suas próprias conclusões. Uma coisa que eu vou querer dizer, mas eu vou dizer no final, depois da reportagem, que é muito séria, tanto para o lado do Tiririca, quanto para o lado da funcionária, envolvidos nessa história. E foi ela, claro, quem fez a denúncia, envolve até filhos do Tiririca, me parece que uma filha do Tiririca foi a única que a defendeu, então aí não se sabe se o filho ou filha também vai ter que depor, não é? E se isso for verdade, vai depor contra o próprio pai? E se isso for verdade, vai mentir para defender o pai? Olha, é uma situação, gente, que puxa a vida, né? Quem passa a vida aí fazendo humor, fazendo graça, levando alegria para o público, não gosta do Tiririca como político, mas está eleito, legitimamente eleito, está lá, isso tem que ser respeitado. Mas acho completamente ineficiente. Mas como artista, não. Ele sempre foi extremamente talentoso e tanto que ele conquistou aí o carinho do Brasil inteiro e agora se vê com essa acusação tão pesada. Então, olha,
Vamos lá para os detalhes da reportagem, vocês prestem bem atenção, hein? Prestem bem atenção, que é o seguinte: o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca, é acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária. Nome da funcionária: Maria Lúcia Gonçalves Freitas de Lima, de 41 anos, entrou com uma reclamação trabalhista e registrou ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia de Brasília. O político, ele nega, alegando que está sendo vítima de extorsão. Ela o acusa de assédio sexual, ele acusa a ex-funcionária de extorsão. Como o parlamentar dispõe de foro privilegiado, o processo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal em 20 de junho e distribuído 8 dias depois ao ministro Celso de Mello, que retirou o sigilo dos autos. Então, todo mundo tem acesso. O deputado e a sua mulher, a Nana da Silva Magalhães, contestaram a ação trabalhista e também apresentaram uma queixa policial contra a doméstica. Eles negam o crime e alegam que Maria Lúcia quer levar vantagem econômica indevida a partir de fatos inverídicos. Ela teria tentado extorquir dinheiro de Tiririca e Nana. Caso não lhe entregassem a quantia de R$100 mil na rescisão do contrato, a ex-funcionária teria prometido prejudicar os ex-patrões. Segundo o Tiririca e a mulher dele, a doméstica foi demitida por consumir bebida alcoólica no expediente e todos os débitos trabalhistas foram quitados. Olha aqui. Filha do casal teria defendido a doméstica. Isso é um subtítulo que antecede 30 anos, nunca ouviu falar desse tipo de coisa, ele nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo e ele tem uma imagem de super do bem. Para nós que conhecemos o Tiririca, que acompanhamos a carreira dele, também é muito complicado. Você fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mas a gente já passou pela história do Zé Maier. E, aliás, o argumento do advogado é muito parecido, porque a primeira explicação do Zé Maier com a história da Suzy Tonani, lá da Su Tonani, do assédio sexual, confundindo o personagem que ele fazia na novela com o que ele era na vida real. E aqui o advogado Tiririca, infelizmente, apela para a mesma coisa, dizendo que a empregada doméstica está confundindo o Tiririca com o Zé Everardo, né? Que realmente o artista, o personagem, não tem nada a ver com o artista, com o político, com o pai de família. É o mesmíssimo argumento. Os outros é que confundem personagem e artista. É isso aí. Agora, duas coisas que eu acho importante falar. A gente não pode dizer que sim, nem que não em relação ao Tiririca. A gente não pode dizer nem que sim, nem que não em relação à funcionária. E é importante realmente que haja uma justiça em relação ao Tiririca e em relação à empregada doméstica. Que ele não seja, né, protegido e nem perseguido por ser famoso. E que ela não seja protegida e nem perseguida por ser uma empregada doméstica. A justiça tem que ser justa. Não pode ter dois pesos e duas medidas, ainda mais que ele tem foro privilegiado e ela não tem, né? Ela vai ser julgada em primeira instância. A gente sabe, e não estou dizendo que é isso que vai acontecer, não estou dizendo nem se a história é verdadeira ou realmente é uma extorsão, né? Mas a corda arrebenta para o lado mais fraco. O lado mais fraco, no caso, é a mulher e o lado mais fraco, no caso, é a empregada doméstica. Então, as pessoas já ficam receosas que porque é um político, porque é um artista, porque é uma pessoa famosa, ele, em se tratando de ter realmente feito tudo isso, acabe livrando a cara, porque no nosso país, infelizmente, né, mais do que a gente está presenciando aí, está tudo acabando em pizza, né? E que ele fique livre dessa história e ela realmente acabe perdendo uma causa que seria justa no caso de realmente o assédio sexual existir, porque ela é o lado mais fraco da história. Mas também uma mulher, né, e de qualquer profissão que seja, pode realmente resolver extorquir uma outra pessoa, justamente por ser conhecido, por ser poderoso, aquela história, ou me dá o que eu quero, eu vou prejudicar você, a sua carreira, o seu nome, a sua imagem. As duas possibilidades são muito reais, por isso que é muito importante que tudo isso seja analisado com todos os detalhes.